Esses dias tive notícia de um caso extremamente grave em que um policial federal foi assassinado. Isso aconteceu em Cascavel, no estado do Paraná. Ele foi assassinado em 2012. Em 2019, 7 anos depois, foi finalmente condenado em segunda instância e foi expedido o mandado de prisão para o cumprimento daquela condenação. 7 longos anos que também refletem um prazo não muito razoável de tramitação em primeira e segunda instância. E na época que ele foi preso, a empresa procurou o pai dele, Geraldo, nome do pai, e essa pessoa, tendo em vista a prisão finalmente do algoz do filho, fez uma pequena comemoração, uma comemoração ressentida, evidentemente, não de júbilo por ver o assassino ser preso, mas sim por ver a justiça ser realizada. Mas houve ali um pequeno lamento, né, que isso, apesar de necessário, não trazia o filho de volta, e que a esposa, que era mãe da vítima, havia, infelizmente, falecido antes de ver a justiça ser realizada nesses longos 7 anos. Mais um momento, pelo menos, de júbilo, não pelo mal feito ao criminoso, e ninguém quer o mal das pessoas, mas sim o júbilo por ver a justiça ser feita. Ocorre que, não muito tempo depois, logo após a revisão pelo Supremo Tribunal Federal do precedente, o assassino foi novamente posto em liberdade. Flagrante denegação de justiça. Típico dia, talvez, que nós poderíamos dizer que ficamos com vergonha de nós mesmos por falharmos, né, como país, como nação, de prestar justiça em um caso dessa espécie. Eu sempre tenho dito que nós respeitamos a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental para a democracia, mas nós discordamos desse precedente. Nós entendemos que a execução em segunda instância é fundamental para que o sistema de justiça funcione, para que nós possamos reduzir a impunidade e com a redução da impunidade nós só não possamos realizar justiça nessa geração e não em gerações seguintes, mas igualmente reduzir o número de crimes, aumentando o risco para quem comete esses delitos. Então não é só corrupção, é também para toda outra espécie de crime. Mas para a corrupção é fundamental, em particular em relação à grande corrupção, porque são normalmente os criminosos poderosos que conseguem manipular o sistema de forma a prevenir que a justiça se realize em um prazo razoável. E uma das principais lacunas, uma das principais aberturas que existe para tanto, consiste exatamente na propositura de recursos sem fins perante os tribunais superiores. E não adianta culpar o advogado, não adianta culpar o próprio criminoso que se vale desses instrumentos. O que nós devemos culpar é a disponibilização pela lei desses próprios instrumentos. A nossa responsabilidade é um combate inclemente, intolerante, e aqui nós talvez seja o único setor que nós podemos ser intolerantes, inclemente, intolerante, sem vacilos contra a corrupção. O bom é saber que, embora seja essa uma missão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu tenho certeza que nós não estamos sozinhos.